Olá e bem-vindos a mais uma Talk do Eco. Desta vez vamos falar sobre lideranças e planos de sucessão. Isto porque a retenção de talentos se tornou uma das maiores dificuldades das empresas e organizações, incluindo nos cargos mais estratégicos. A saída de profissionais dessas posições não é uma raridade, mas substituí-los pode ser um grande desafio e pode até prejudicar a produtividade e, à boleia, os resultados das empresas. Definir um plano de sucessão é, portanto, uma forma de minimizar o impacto das saídas dos trabalhadores e pensar de forma estratégica sobre o futuro. Connosco temos hoje 3 nomes para discutir estes temas. João Rodrigues Pena, Founder e Managing Partner da Arboris, Mauro Cardoso, General Manager da Monlis e Marco Arroz, National Senior Manager da Multipessoal. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. João, comece por si. As mudanças nas lideranças podem ter impactos negativos, efetivos nos negócios e nos resultados das empresas. Ainda há pouco tempo escreveu no ECO um artigo em que identificava casos em que a sucessão não estava a correr tão bem quanto se podia esperar. Começo então por lhe perguntar que importância atribui à criação de um plano de sucessão feito com antecedência e de forma adequada para que realmente essas mudanças sejam feitas com o mínimo de impacto possível nos resultados das empresas. Eu diria, obrigado Isabel, e boa tarde a todos, ou bom dia, não sei que horas é que me estão a ouvir, quando passar a gravação. Em todo o caso, indiretamente, a resposta à sua pergunta, a Arboris fez um estudo muito extensivo há pouco tempo, com quase 100 líderes empresariais de grupos familiares e com perguntas, questões anónimas. E vimos que a área da sucessão, dentro de todos os temas possíveis dentro dos grupos familiares, a área da sucessão é aquela que levanta mais dúvidas, em que as pessoas estão menos preparadas para desenvolver, em que há uma maior disparidade nos líderes empresariais que sabem como fazer e que desenvolvem processos de sucessão muito bem, e aqueles que eu até gosto de dizer isto, mas foi o que saiu no inquérito, até aqueles que não estão minimamente preocupados com o tema da sucessão. E porque provavelmente pensam que vão viver enfim, mais uns séculos. Como é que se faz um plano de sucessão? Em resposta à sua pergunta, nós temos apresentado sempre os planos de sucessão dentro de protocolos de família ou outros instrumentos com 6 pontos. Primeiro, dar atenção e suporte permanente ao desenvolvimento de cada futuro acionista desde criança. Ou seja, isto tem que começar muito cedo. Um bom exemplo disso é o Bernard Arnault, que agora é novamente o homem mais rico do mundo, e ele fazia questão, quando os filhos eram pequenos, de ir todos os dias para casa às 6 da tarde, para os ajudar a fazer os trabalhos de casa, para lhes pôr problemas de matemática, que ele achava que a matemática era muito importante, e era. E por isso é uma pena que hoje não se fale na reforma da educação, só se considera a escola e os professores, e nunca se fala nos pais. Os pais são um elemento fundamental numa reforma educativa em Portugal. E vemos que, efetivamente, eles não dão a atenção necessária aos filhos em geral e têm que ser sensibilizados para isto. O segundo ponto é garantir que todos os acionistas conhecem muito bem os membros da Next Gen, para não haver aqui filhos e enteados dentro do processo da próxima geração. Tem que haver um grande equilíbrio de informação e um grande equilíbrio de visibilidade de todos os acionistas sobre todos os membros da geração seguinte. Em terceiro lugar, identificar os candidatos a líder pelo seu perfil, competências e superioridade natural sobre irmãos e primos. Portanto, a uma certa altura identificamos os candidatos. Depois, a seguir, onde preparamos e avaliamos cada candidato, progressivamente, ao longo de vários anos, são processos longos, e escolhemos o sucessor e vamos conduzir a sua preparação final. Nesse processo pode entrar aqui sim uma avaliação de alternativas de profissionais externos, ou quadros de topo do grupo, para o lugar, ou seja, alguém que não seja da família, para que o candidato escolhido possa ser contrastado contra
opções, as melhores opções possíveis fora da família. Isso é muito, muito saudável. E às vezes acontece mesmo que se escolhe uma pessoa de fora e não uma pessoa da família. E finalmente, programar e executar uma transição de liderança correta e eficaz. Definir um calendário, definir o novo papel do presidente atual, delimitar muito claramente o espaço do sucessor e a sua autonomia, nomear formalmente uns meses antes de assumir funções, e a comunicação externa do novo líder para fortalecer e resguardar, digamos, o equity do grupo. O caso Mota em Gil, do Carlos Mota Santos, eu acho que é paradigmático. Eu tive um papel no início desse processo que começou há 15 anos atrás. Aqui com uma mudança de funções executivo para não executivo do engenheiro António Mota dentro da área de construção, não dentro do grupo. E, portanto, foi um processo levado com muita calma e sempre muito programado, com um calendário que toda a gente conhecia e, por isso, não houve surpresas. Certo. Marco, o João estava aqui a centrar-se na questão da sucessão nas empresas familiares. Nas demais empresas que não têm realmente uma base familiar, estes planos de sucessão também são relevantes? De que modo? Sim. São relevantes porque o plano de sucessão, no fundo, é a forma que as empresas têm de planear o futuro. Portanto, mas sobretudo, e nessas empresas com que eu tenho tido mais experiência, é gerir os imprevistos, porque as saídas e as substituições são desafios, e hoje em dia, então, nem se pode falar nisso. E basicamente a sucessão, estamos a falar às vezes de posições-chave, ou posições críticas para a área de negócio, ou pelo menos aquelas que são difíceis de recortar. E na minha área de trabalho, eu apanho quando não corre bem esses planos de sucessão, ou seja, quando sai alguém, e aqui estamos a falar desde de um board member a uma pessoa responsável pela área, sei lá, de formação, independentemente aqui da função, e aqui a ideia sempre que nós temos que ter é o que é que se deve fazer para essas situações. Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro, e o Dr. João falou nisso há pouco também, é perceber quais são as posições que são elegíveis. E aqui nem todas as posições são elegíveis, em teoria, claro que sim, mas isso, enfim, é a teoria. O timing para a posição, se é a nível de uma situação a curto, médio e longo prazo, que tudo isso vai, obviamente, gerir a própria, enfim, como vamos fazer essa situação. E depois, efetivamente, perceber se o plano de sucessão é um plano interno ou pode ser até externo. Portanto, o ideal é que o plano de sucessão é um catalisador para identificar um talento interno, como é óbvio, mas muitas vezes simplesmente não há, seja por que razão for. E as competências técnicas que são aqui estabelecidas têm que ser rigorosas. Portanto, as competências técnicas e comportamentais que são exigidas para um determinado cargo são essenciais para tudo o que possa acontecer. Aquilo que falo mais e o que eu sinto muitas vezes quando estou a entrevistar pessoas é o após, ou seja, a integração, que também o Dr. João estava a falar, isso é importantíssimo. E falando aqui de um tipo de posição, principalmente quando são pessoas internas que vêm da própria estrutura, precisam daqui depois de um aconselhamento e do acompanhamento. Muitas vezes pensa-se que o plano de sucessão acaba na integração, que não é, não acaba. Eu geralmente entrevisto pessoas, curiosamente, que estão motivadas para procurar um novo projeto e que, se nós pensarmos bem e fizermos um estudo, são pessoas que já estavam nas estruturas e que se calhar estão há um ano e pouco nessas funções, em que as coisas não correram assim tão bem como era desejado. E uma das motivações de procura, para além do clássico do pacote salarial, muitas vezes tem a ver com isto. É um desaconselhamento ou uma falta de aconselhamento que houve aqui nesta estrutura. E sentimos isso claramente. Falou em imprevistos. No caso da Mota em Gil, como estávamos a falar no início, o plano de sucessão foi desenhado 15 anos antes, ou demorou mais de uma década a dar fruto. No caso das empresas que não são familiares, qual é a antecedência recomendada para os planos de sucessão começarem a ser pensados? Não há uma fórmula mágica para isso. Não há uma regra, isto temos que perceber, lá está, é a tal situação. Primeiro perceber se é de facto interno ou externo. Perceber se há alguém dentro da estrutura para essa função, ou pelo menos um potencial, ou não. E isto tudo faz logo uma grande diferença. Mas mesmo que não exista, acho que deve haver, e depois falta aqui um bocadinho, se calhar, de pensamento mais estratégico, e é mais, se calhar, de curto prazo, ou quanto muito a médio prazo, por parte de quem gere depois essa situação.
Agora, não há aqui uma fórmula, pelo menos do que tenho visto. Mauro, No caso, diga. Isabel, deixa-me dar aqui uma chega ao Marco, Sim. porque eu acho sempre que é sempre interessante para quem nos está a ouvir, se nós podemos tocar em exemplos que são, de certa forma, públicos, ok? Porque saiu no jornal, pelo menos. E há o caso da CEMAPA, o caso recente da CEMAPA, em que com a saída com a saída do presidente na altura do Castelo Branco, exato, eles precisavam de preencher o lugar de presidente do Conselho de Administração, e que é um lugar importante, porque é uma holding, na prática tem uma série de negócios, portanto muita coisa se passa a nível da holding. Não é simplesmente um lugar, digamos que de natureza mais financeira. E contrataram uma empresa de headhunting muito conhecida no mercado, que esteve durante muitos meses a trabalhar, a falar com muita gente de fora, e acabaram por ir buscar uma pessoa que estava no gabinete ao lado das acionistas, que é o Ricardo. E, portanto, é exatamente isto que, esta imprevisibilidade, de certa forma, que o Marco estava a falar e estava a procurar transmitir. Marco, desculpa. Certo. Não, é isso mesmo. Na verdade, agora queria ir ao caso da Monlist. Pelo que sei, o Mauro está na empresa há 12 anos. Não sei se internamente já têm definido um plano de sucessão, se não, qual é a vossa experiência? Olá, boa tarde a todos. Não temos um plano de sucessão como tal, não lhe chamamos plano de sucessão. Como foi referido pelos meus colegas aqui de conversa, a imprevisibilidade hoje em dia é a única constante que nós temos e temos que estar preparados para seguir caminhos que por vezes não seriam os mais óbvios, e isso tem acontecido ao longo destes 12 anos. Como é óbvio, o conhecimento das pessoas, e nós somos cerca de 300 trabalhadores aqui na Monlist, o conhecimento das pessoas, do seu potencial, das suas valências é fundamental para nós conseguirmos identificar dentro da nossa estrutura pessoas com alto potencial. E é isso que procuramos fazer, portanto, ter identificadas pessoas com alto potencial que possam assumir outro tipo de funções. Sendo que o tempo é uma incógnita muito grande e, portanto, temos que ir trabalhando continuamente, sempre preparados para responder ao imprevisto, seja porque estes high potential possam sair da empresa, obviamente temos de trabalhar na retenção deles e estando identificados ainda mais, mas também para lhes dar caminhos diversos àqueles que seriam o óbvio. Eu percebo o que o Marco dizia há pouco, em teoria pode ser qualquer função, mas na prática há determinadas componentes técnicas de base que são fundamentais para alguns postos. Mas é isso que temos tentado fazer dentro da Monlist, portanto, trabalhar no desenvolvimento das nossas pessoas, no conhecimento das suas competências, a ter matrizes de competência e fazer um mapeamento de todos os nossos colaboradores para poder identificar aqueles que têm potencial e depois, quando as oportunidades surgem, poder desenvolvê-los, e essa fase do acompanhamento é fundamental, o que obriga, na minha ótica, a uma proximidade muito grande dentro da empresa, dos colaboradores, para nós termos um conhecimento até holístico, porque hoje em dia precisamos de pessoas com mais do que apenas competências técnicas. Portanto, a resiliência... Falou na questão da retenção de talento, desculpe interromper, só para complementar, falando na questão da retenção de talento, este mapeamento e o identificar as pessoas que têm esse potencial serve para justamente dar uma perspectiva de progressão na carreira e, com isso, ajudar as pessoas a ficarem na empresa? Esse conhecimento obriga-nos a tratar esses colaboradores que têm um elevado potencial de uma forma cuidada, ou seja, nós não conseguimos tratar ou não conseguimos olhar para um programa de progressão, para um programa de desenvolvimento de igual forma, tratar todos por igual quando temos um pequeno grupo de pessoas com alto potencial que temos que tratar de maneira diferenciada, no sentido de assegurar uma pool de competências, de conhecimento que nos assegure depois portanto, a sucessão
em algum imprevisto que possamos ter em alguma das funções. E eles acontecem, como é óbvio, ao longo destes 12 anos. Já tivemos várias saídas inesperadas e que tivemos que colmatar. Acho também que é importante as empresas terem flexibilidade. Acho que no passado, e sendo novo, já a caminho rapidamente para os 50, acho que as empresas estavam muito formatadas e os trabalhadores se adaptariam aos lugares. E hoje temos que olhar, enquanto empresas, mais para as competências que temos dentro de casa e, se preciso for, adaptar a função às competências que temos. Uhum. Sobre isso, o facto de ter esse mapeamento feito, de alguma forma orienta também a formação que vão dando aos trabalhadores, no sentido de criar ou estimular ainda mais esse potencial para quando chegar o momento essa pessoa estar preparada para assumir o cargo em questão. Sim. E o envolvimento em projetos específicos, obviamente, que faz parte. Todo o processo de formação, no nosso caso, resulta como uma consequência do processo de avaliação de desempenho, da avaliação das competências, e existe um plano de formação para todos os nossos colaboradores. Mas para os casos em específico que falámos, obviamente existe depois outro tipo de formação que vamos dando no sentido de preparar estes colaboradores com alto potencial para poderem assumir outro tipo de funções. São, obviamente, determinados projetos de relevo dentro da nossa organização, etc. Portanto, até agora as palavras-chave estão a ser imprevistos e flexibilidade. João, sente que os planos de sucessão, mesmo dentro das empresas familiares, devem ser reavaliados de tempos a tempos? Ou como é que se vão ajustando às mudanças que vão acontecendo? Sem dúvida. Eu acho que a própria essência de um plano de sucessão é ser flexível. Olha, vou-lhe dar um exemplo negativo, ok? O Aristóteles Onassis, toda a gente conhece, ok? Esteve durante 14 anos a preparar o filho para ser o seu sucessor. E o filho morre num acidente de aviação. E ele, Aristóteles, já não estava muito bem, morreu 1 ano e meio depois. Não teve tempo a preparar a filha Cristina. Cristina, a famosa Cristina Onassis, fica de repente a braços com uma fortuna gigantesca, sem condições para saber exatamente, por melhor que fosse os seus assessores, os amigos do pai, tudo isso, as coisas correram muito mal. Correram mal com o casamento, correram mal depois na passagem para a terceira geração, para a filha, para a Athena, e, portanto, é só um exemplo. A mesma coisa se passou com o Enzo Ferrari, por exemplo. Mas há muitos exemplos desse cara. Portanto, os planos têm que ser flexíveis. Por isso é que eu dizia há pouco, tem que haver sempre várias possibilidades dentro da família. Se eu quiser ter, em primeiro lugar, um candidato familiar, eu tenho que ter várias hipóteses dentro da família. E, mais uma vez, pegando no caso da Mota-Engil, só a última da hora, Isabel, é que perante 2 candidatos possíveis, que era o Carlos Mota Santos e o Manuel António da Mota, filho do engenheiro António Mota. Portanto, há 15 anos atrás havia alguma preferência aqui entre nós, mas só a última da hora é que, efetivamente, houve uma decisão que foi tomada, vai o Carlos e o Manuel vai ficar como vice-presidente, braço direito, etc. Ok? Eu achei curioso que num dos seus artigos falava sobre vários casos em que estava a correr bem, não estava a correr bem, e sobre si um ponto que é, às vezes a sucessão está a correr bem até que há um conflito entre a visão da pessoa que ainda está na liderança e a visão da pessoa que vai suceder. Como é que podemos garantir que não há esse conflito, ou em que essa transição é o mais suave possível e que, portanto, quem está escolhido para a sucessão consegue realmente agarrar nas rédeas do negócio e fazer valer a sua visão? É um bom ponto. Eu acho que a resposta é bastante evidente. Tem que haver uma grande abertura de espírito de parte a parte.
O jovem candidato tem que compreender o passado do pai, o que é que se passou dentro da empresa ao longo da vigência, digamos, do seu reinado, entre aspas, da sua presidência, tem que perceber a educação que ele tem, os pontos de vista dele e ser bastante aberto desse ponto de vista. E a mesma coisa do outro lado. Ou seja, o pai tem que perceber que o filho ou a filha são de um mundo muito mais digital, como dizia o outro dia uma administradora de um grande grupo português. São de um mundo muito mais digital, têm uma outra educação, têm uma outra vivência e têm outras aspirações, vão olhar para a empresa de outra maneira, e o pai tem que compreender que o filho vai precisar de espaço para que determinados negócios se desenvolvam de uma forma diferente do que aquilo que aconteceria se ele continuasse a ser o primeiro executivo. Um exemplo, eu termino só com um exemplo recente, de algo que correu mal, em que as duas visões do pai e do filho não foram reconciliadas ou reconciliáveis. Foi o caso do Grupo Vila Galé, em que o pai tinha o filho já em uma posição muito importante dentro da empresa, era claramente ali um número 2, muitas vezes um número 1 para fora, um jovem muitíssimo bem preparado, Gonçalo, de seu nome, muitíssimo bem preparado, um rapaz fantástico, quem dera a muitos pais, empresários, terem um filho assim para lhe sucederem. Não obstante, ele saiu. Um dia, numa reunião, zangaram-se, disseram, ele assumiu, eu tenho uma visão diferente, não é assim que eu vejo a estratégia de desenvolvimento do grupo, pai, vou-me embora. E foi-se embora. Certo. Eu julgo que era exatamente esse o caso que tinha lido e que me levou então a fazer esta questão do conflito. Marco, não sei se terá algum comentário sobre essa questão, porque também acontece em empresas que não são necessariamente familiares, em que há um conflito entre quem está a liderar e quem pode vir a liderar. Como é que se resolve? Sim, bem, como se resolve, cada caso é um caso. Eu estou naquela fase em que conheço as pessoas após essa zanga. Ou seja, portanto, quando nós estamos aqui a conhecer pessoas que querem um novo projeto profissional, e nós colocamos sempre a clássica questão, porque é que estamos aqui a falar, muitas vezes tem essa situação. Quando são empresas familiares, que também acontece, e já tive até recentemente um caso desses, também de familiares, tem sempre a ver com isto, com esta visão completamente diferente. Estamos a falar às vezes não, estamos a falar de duas gerações completamente distintas, com visões de mercado e de vida, diria eu, até bastante distintas, e às vezes chocam com o fundador. E nós notamos isso na perspectiva de também se quererem lançar para o mercado com a sua marca, com a sua brand, com a sua empresa. Também há aqui às vezes, e já conheci também algumas pessoas que tinham também cargos de direção de empresas familiares, que chocaram um bocadinho com, o exemplo que foi dado, chocaram aqui também com questões estratégicas e operacionais e que quiseram lançar de outras áreas, não da concorrência, mas de outras áreas em que nada a ver com o que tiveram a formar. Não se resolve, se calhar até às vezes são males que vêm por bem, portanto são empresas que vão surgindo de outros projetos. E depois, falando aqui um bocadinho também da minha área de negócio, às vezes é necessário também até colocar sangue novo fora da família, nesse caso, para ser um número 2 ou um número 3, e se calhar até, às vezes, são soluções até bastante mais viáveis, que se calhar se não fosse essa saída, às vezes impetuosa das pessoas, as coisas iam continuar. Portanto, eu conheço alguns exemplos em que a saída foi o melhor que pôde ter acontecido àquela estrutura e àquela empresa, tornou-se mais profissional, menos familiar nessa perspectiva, e obrigou, se calhar, aqui a um conjunto de diretrizes e orientações dentro da empresa que jamais iriam acontecer se fosse o filho ou o genro, ou seja, quem for, se fosse uma perspectiva familiar. Mauro, não sei se no caso da Monliz há esse choque de gerações, ou se não, que retrato é que faz? O choque de gerações existirá sempre, como é óbvio. Mas há, obviamente, diferenças entre uma empresa familiar e sendo a Monliz tida por duas empresas familiares, ainda assim uma empresa com uma gestão completamente profissionalizada.
A questão da visão, para mim, é fundamental. Eu, ao fim destes 12 anos, e tendo recrutado parte da minha equipa de direção, obviamente que a visão é um privilégio e um ónus que cabe à liderança e, portanto, procuro que tenhamos uma equipa que está alinhada nessa visão. Obviamente que tenho e vou tendo e tive o contributo dos meus colegas diretores na criação dessa visão, sendo ela minha, está consubstanciada com a participação de toda a equipa. E isso facilita o processo. Portanto, temos uma equipa alinhada, temos uma equipa que partilha uma visão, mas como é óbvio, por vezes nem sempre isto se consegue ao longo destes 12 anos, e o tempo aqui também é importante porque ajuda a ir construindo e alinhando a equipa. Houve situações onde não foi possível. E normalmente quando há uma divergência grande em termos de visão estratégica, há uma ruptura. Por muito esforço de conciliação que exista, quando são questões de princípio, de conceito, é muito difícil haver essa conciliação. Disse logo no início que não tinham um plano de solução, no sentido em que não tinham um percurso muito definido, mas que têm já um mapeamento feito. Queria perguntar-lhe, também em vista com os empresários que nos estejam a ouvir, que recomendação é que daria a um empresário que esteja a ouvir sobre a preparação dessa solução e continuação da atividade? Como eu referi, eu penso que é muito importante o conhecimento das nossas pessoas dentro de uma organização. E é extraordinariamente difícil. Hoje em dia, felizmente, já existem ferramentas que nos permitem ter esse conhecimento e fazer esse mapeamento. Mas essa primeira parte, para mim, é fundamental. Depois, um acompanhamento. Aquilo que é o desempenho, aquilo que é o alinhamento de cada colaborador com a estratégia da empresa, com a visão da empresa e, sobretudo, também com os seus valores. E a construção desse conhecimento permite essa identificação. Com essa identificação depois vem a possibilidade da gestão. Sem conhecer não se pode gerir. Portanto, é preciso primeiro conhecer para depois poder gerir. E depois torna-se tudo mais fácil. Ou seja, conhecendo as pessoas, conhecendo as suas motivações, as suas capacidades, podemos gerir as pessoas e prepará-las. Aqui a gestão da expectativa muitas vezes é algo para nós um pouco mais difícil. Sobretudo aqui às vezes com a minha colega dos recursos humanos, temos sempre aqui algum cuidado na gestão da expectativa dos colaboradores por causa da imprevisibilidade toda que nós falamos. Nós podemos preparar alguém, mas eu creio que terá que ser com algum leque de abrangência para que o caminho futuro dessa pessoa também possa responder de formas diferentes, por vezes em funções diferentes ou com responsabilidades diferentes. Portanto, essa flexibilidade também deve ser sempre mantida ao longo de todo o processo e a gestão da expectativa de cada colaborador também. Certo. Marco, também lhe pedia uma recomendação para um empresário que esteja a ouvir e queira preparar a sua sucessão. Assim, o plano de sucessão é por si só um instrumento de retenção, que o Mauro estava a referir. O trabalhador, o colaborador, quando vê que dentro da empresa é possível crescer, é possível evoluir, é possível, enfim, passar para outros patamares, naturalmente tem aqui e essa valorização do colaborador faz com que ele seja reconhecido e que perceba que possa ser recompensado e que haja aqui uma evolução. Mais uma vez, eu conheço pessoas e vou falando com pessoas cujo motivo de saída muitas vezes prende-se com essa inexistência dessa evolução. Mas é importante para os empresários também perceberem que depois acontece uma coisa muito engraçada, que é a chamada reputação positiva. Ou seja, como há aqui um engagement tão grande dentro das empresas, por parte dos colaboradores, passa para o mercado essa mensagem de que aquela empresa sabe reter. E o saber reter é tudo isto que nós estamos a falar. E de repente a retenção começa-se a falar em atração para quem está de fora. E é engraçado que eu, seja que tipo de pessoas, tipo de profissões que entreviste, de posições, todas as pessoas, se eu perguntar, têm sempre uma listagem na cabeça de empresas onde gostavam de trabalhar. Sejam motivações subjetivas ou objetivas, mas muitas vezes a ver com a falta de baixa rotatividade, com a evolução de carreira. E eu acho que isso é o próprio empresário pode pensar, é trabalhar em casa, e aqui falo contra o meu negócio, trabalhar em casa promovendo as pessoas, não fazendo aqui um tal recrutamento também de fora, que às vezes é encarado como injustiça de quem lá está e que está a evoluir, mas por outro lado, tentar perceber como que essas pessoas tenham a capacidade de crescer realmente dentro da empresa, porque infelizmente
Isto, mais uma vez, é a teoria a falar, porque nem sempre há essa possibilidade. Muitas das pessoas com que eu falo que percebem que não há essa evolução, eu pergunto o porquê e dizem porque aquela pessoa está naquela posição há 10 anos e há de estar. Portanto, isso é a realidade, seja de PMEs, seja de outro tipo de empresas um bocadinho menores. Se a pessoa tiver um mínimo de ambição e se quiser, e esta parte é importante se quiser, porque já muitas vezes eu entrevistei pessoas que tinham sido promovidas para funções e que se partiu do princípio errado que aquela pessoa queria ser promovida. E isto é interessante também às vezes avaliarmos isso. Dou exemplos de alguns anos atrás que entrevistei, técnicos de manutenção que foram promovidos a diretores de manutenção. É interessante o pacote salarial, mas o colega que era colega agora é chefia desse colega. E de repente começa a haver aqui uma mistura comportamental complicada às vezes para gerir. E de repente temos essas pessoas a quererem sair das estruturas porque as coisas estão a correr mal, como dizem. Mas estão a correr mal porquê? Pode ter sido enfim, um pouco acompanhamento da parte da direção, ou não, pode ter sido efetivamente partindo do princípio que aquela pessoa queria ser diretor daquela área. Portanto, e isso é importante também, e lá está, e o Mauro há bocado estava a falar, é conhecer as expectativas também das pessoas. Nem toda a gente quer o mesmo. Exatamente. João, logo no início desta conversa disse que ainda há alguns empresários que não estão minimamente preocupados com esta questão da sucessão. À semelhança do que perguntei ao Marco Amaro, pedir-lhe uma recomendação para quem realmente está preocupado com a sucessão, como é que deve prepará-la? Uma recomendação para quem está preocupado ou para quem não está preocupado? Para quem está preocupado e quer prepará-la, como é que deve fazer? Deixe-me dizer o seguinte, realmente o processo de sucessão é um processo muito trabalhoso, muito longo, onde se anda-se a passear para não pisar as florzinhas, as margaridas que estão no meio da relva permanentemente. É tudo muito delicado, muito... e nem sempre realmente os empresários têm o conhecimento disso, e quando têm o conhecimento nem sempre têm a paciência para fazer as coisas como deve de ser. E depois aquilo que nós ouvimos é que se refugiam muito no tenho muito que fazer. Tenho imenso que fazer. O negócio este ano não sei o quê. Agora vamos comprar aquela empresa. Agora saiu-me o diretor de manutenção, estava ao Marco a falar, foi-se embora. Pá, e agora o que é que eu faço? E não sei o quê. Portanto, o processo é muito fácil e muito frequente os processos de sucessão não serem considerados uma prioridade. O que nós evangelizamos nas nossas conversas com os empresários sempre à volta da ideia de que o processo de sucessão não é uma prioridade, é a prioridade. É a coisa mais importante para um líder. E eu acho que quando olhamos para as grandes empresas familiares ao longo da história, nos outros países, cá em Portugal, é isso que vemos. Vemos que os grandes empresários construíram grandes grupos familiares há 3, 4, 5 gerações atrás, porque foram capazes de dedicar a sua energia, acima de tudo, ao processo de sucessão. Vou-lhe dar o exemplo. José Manuel de Melo escreveu um livro muito conhecido e 1/4 desse livro é dedicado ao processo do desenho do protocolo familiar. E o protocolo familiar, na prática, foi a base, depois do Conselho de Família, do Conselho de Acionistas e, naturalmente, do processo de sucessão. Portanto, é um exemplo de grandes capitães da indústria dos serviços familiares em Portugal que têm realmente feito um trabalho notável, mas a maior parte, infelizmente, não é o caso, efetivamente. Certo. Eu não sei se respondi à questão. Diga. Julgo que sim. Okay. Julgo que sim. Muito bem. Muito obrigada aos três pela vossa participação. Obrigado. E obrigada a si. Obrigado, Isabel, pelo convite. Obrigado. Um prazer. E obrigada a si por nos ter acompanhado. Até à próxima.